Eu não sou bipolar não. Meu psicólogo descobriu que na verdade eu sou TDAH. Será mesmo? Fica comigo nesse vídeo de hoje que eu vou falar mais sobre esse assunto. E aí, você conhece alguém assim? Por que será que é mais aceitável para a pessoa dizer que ela tem TDAH do que transtorno bipolar? Meu nome é Felipe Monek, eu sou psicólogo, especialista em transtornos de humor e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto para vocês. Gente, se eu ganhasse dinheiro para cada vez que um paciente meu bipolar falasse comigo que ele acha que ele tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, TDAH, ao invés de transtorno bipolar, gente, eu tava rico, eu não tava fazendo mais vídeo, eu não tava mais atendendo, eu tava curtindo meu dinheiro, porque praticamente todos os pacientes bipolares vêm com esse assunto em algum momento. Mas por que será que acontece essa confusão? Da onde será que vem isso? De onde que as pessoas tiram essa possibilidade de ser TDAH? Hoje eu vou levantar algumas hipóteses para a gente avaliar juntos. A primeira delas é a similaridade dos sintomas. Quando a gente está falando de períodos de ativação, a gente junto está falando também de períodos de impulsividade e de hiperatividade, né? Então, se a gente partir do princípio que o TDAH ele tem aí como características a impulsividade e a hiperatividade, a aceleração do comportamento, isso acontece também nos períodos de ativação, principalmente na hipomania, que isso é mais brando. Os pacientes bipolares que estão em fase de hipomania, eles estão mais acelerados, eles estão mais produtivos, eles falam mais, eles fazem mais coisas ao mesmo tempo, o que muitas vezes é confundido com o TDAH. E junto com isso, eles tomam decisões impulsivas, eles fazem as coisas sem pensar. E isso mais uma vez vai ser confundido com o TDAH. Sabe qual que é a cereja do bolo para isso? É a desatenção que acontece. Na realidade, quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente não está falando de desatenção. A gente está falando de uma dificuldade de concentração. Mas na hora de falar, de expressar o que ele exatamente está sentindo, muitas vezes ele vai colocar como eu não estou conseguindo ter atenção, né? E aí um profissional mais desavisado pode realmente achar que aquilo ali se trata de um TDAH. Mas a gente sabe que para a gente ter um diagnóstico de qualquer transtorno que seja, a gente não pode simplesmente ler sintomas, simplesmente se identificar com sintomas. Até porque, se vocês quiserem fazer esse teste, eu sugiro pegar ali os transtornos de personalidade que a gente tem no DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, e dar uma lida, por curiosidade. Vocês vão ver que se vocês não se reconhecerem na maioria daqueles transtornos, vocês vão ver pessoas que vocês acreditam ter. E na realidade não tem, né? Porque para a gente fazer um diagnóstico, a gente não tem simplesmente que ler sintoma. É muito mais amplo do que isso. E quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de um transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida dela. E o transtorno bipolar, a principal diferença é que aquilo ali passa, aquilo é episódico, a pessoa ela não vai ter aqueles sintomas durante toda a vida. Aquilo vai acontecer em momentos específicos, e isso é muito importante para a gente entender. Uma outra coisa que eu coloco aí como hipótese é a aceitação das pessoas para com o TDAH, o que é muito legal, o que é bacana, porque abre os olhos das pessoas para o tratamento. Porém, a gente entende hoje que o TDAH ele é mais aceito socialmente do que o transtorno bipolar. Normalmente, quando a gente vê algum assunto na mídia falando de transtorno bipolar, normalmente isso está atrelado a algum tipo de comportamento, às vezes criminoso, às vezes considerado pela maioria como algo imoral, algo antiético, exatamente porque o que aparece na mídia são situações bastante extremas, mas a gente sabe que as pessoas que têm transtorno bipolar, em sua maioria, não vão cometer determinados tipos de atos que a gente vê na televisão. Mas no imaginário das pessoas,
E até se a gente pegar o significado de mania, que significa loucura, né? No imaginário das pessoas, ter transtorno bipolar muitas vezes significa ser louco, né? E transtorno do TDAH, hoje ele está mais aceito exatamente por quê? Porque as pessoas têm falado mais a respeito e isso tem diminuído os estigmas. Então é mais aceitável eu falar que eu tenho TDAH do que eu falar que eu tenho transtorno bipolar. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a concomitância dos sintomas, dos transtornos, quando eles aparecem juntos. Cerca de 20 a 30% das pessoas que têm TDAH também podem ter transtorno depressivo em algum momento da vida. Cerca de 15%, de até 15% dessas pessoas com TDAH podem ter transtorno bipolar. Então pode ser que esses transtornos apareçam juntos realmente. Então a pessoa que tem transtorno bipolar também tem TDAH. Mas uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês, gente, falar que você não tem, fingir que você não tem transtorno bipolar, não vai milagrosamente te curar. Na realidade, você só está jogando o problema debaixo do tapete, né? E isso vai te trazer prejuízos a médio e longo prazo. Você não precisa gostar, você não precisa sair divulgando que você tem transtorno bipolar, você não precisa fazer um perfil em rede social para falar sobre transtorno bipolar. Basta você tratar, basta você respeitar aquele diagnóstico, assim como você respeita quando você tem um problema cardíaco, quando você tem um problema metabólico, um problema endócrino, enfim. Você precisa respeitar aquele diagnóstico e trabalhar com o que você tem. Você não tem como mudar uma história que aconteceu, né? Muitas vezes conduzido pela genética. Você não tem como mudar isso, mas você tem como ter uma vida saudável, ter uma vida estável. E se você quer ter isso, você quer ter qualidade na sua vida, quer ter qualidade nas suas relações, você precisa tratar, você precisa trabalhar com o que você tem. E aí fica o meu último aviso, mesmo que você tenha TDAH, você precisa tratar o humor primeiro. O humor precisa ser estabilizado primeiro para depois os sintomas do TDAH serem trabalhados também, ok?